Eu quero dizer que esse filme é safado e sem vergonha porque é impossível a gente não gostar dele. E eu vou te contar todos esses motivos. Olá, seja bem-vindo ao Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e tô aqui pra gente conversar sobre uma das estreias aí tão aguardadas neste ano de 2023, né? Com tantos filmes que vão contar histórias de ícones aí dos anos 80, 90, a gente tem agora a história do Claudinho Bochecha. Nosso Sonho estreou nos cinemas nesse dia 21 de setembro e eu tô aqui pra te contar o que eu achei dele e por que vai ser impossível tu não amar essa história. Mas já tirando uma coisa do caminho, se você tem dúvida se é um musical, não. Ele tem a música levando o espírito, os sentimentos e tudo que acontece, mas ele não é um musical, tá? Ele vai ter ali os shows, as partes das gravações, de como o Claudinho e o Bochecha iniciaram essa carreira, mas ele vai tratar isso sim dessa maneira bem específica, bem pontual em alguns shows, em alguns programas de TV. Aqui, se você não sabe, eu acho muito possível alguém não saber quem é Claudinho Bochecha, mas se você chegou na Terra, no Brasil, neste momento, eu te digo que foi uma das maiores duplas de funk que a gente teve aí nos anos 90, que abraçaram o funk e levaram para a TV, né? Nesse período onde muitos estavam também chegando, mas ele tinha um carisma, Claudinho Bochecha, uma afinidade com as pequenas, com as crianças, uma música tão doce, tão melódica, assim, sabe? Aquela coisa chiclé, mas não um chiclé que tu fica achando chato depois de ouvir muito tempo. A gente ouvia Claudinho Bochecha o tempo todo. Fica muito na parte inocente da gente. Quem cresceu aí anos 80 e anos 90, né? Quem viveu esse boom do Claudinho Bochecha, esse fenômeno que foi, sabe do que eu tô falando. A gente não consegue não nos transportar para esse momento, sabe? Do que a gente estava vivendo, o que a gente estava fazendo, que criança que a gente era ao ver o filme Nosso Sonho. Então, além de ser a história do sonho dessa dupla de carreira, de melhorar de vida, é um sonho também que embala a nossa infância. Eu tô falando aqui muito especificamente da minha pessoa que cresceu nos anos 90 com esses ícones. Ele tá focado muito, é claro, no Bochecha contando a história e vai terminar, é claro, na tragédia que foi a morte do Claudinho e como o Claudinho modificou a vida do Bochecha. E aqui a gente vai ter o Claudinho e o Bochecha lindamente interpretados pelo Penteado, né, o Lucas Penteado, e também pelo Juan Paiva. Os dois estão muito bem. Eles são, assim, de uma alegria, de uma bondade, de uma humanidade, de um carinho um com outros, que tem vontade de atravessar a tela e abraçar esses meninos e, poxa, perdemos, sabe? São aqueles momentos que a gente sabe que perdeu, quando o Claudinho morre numa tragédia, né, num acidente de carro. E o filme, apesar de ser narrado ali pelo Bochecha, ele é muito marcado pelos momentos que o Claudinho, digamos, salvou o Bochecha, né, teve seus momentos de anjo na terra. Então tu traz todo esse espírito, toda essa mensagem muito bonita, muito sensível em relação àquela pessoa. E tu vai ter, é claro, momentos de tensão envolvendo principalmente a história ali do Bochecha em relação ao seu pai, o relacionamento violento e, né, muito abusivo ali que tinha o Bochecha, interpretado muito bem também pelo Nando Cunha. Isso é um detalhe muito bom, né? Ali o Nando e os atores que fazem o Claudinho e o Bochecha, tanto adultos quanto crianças, são todos muito maravilhosos, são muito bons. E esse momento de tensão, né, que vai ter o tempo todo do Bochecha indo atrás, tentando resgatar esse amor do pai, esse distanciamento que o pai tem dele, é o que vai trazer algumas partes que são as partes mais tristes. Mas as partes em que está o Claudinho Bochecha junto, cantando, fazendo as músicas,
Gente, é tão delicioso, é tão amoroso, é tão alegre que não tem como tu não gostar. É isso, é um filme que é impossível tu não se conectar. Mas tem uma questão, se tu cresceu aí a partir dos anos 2000, se tu é mais novo e não viveu o fenômeno, e sim, foi um fenômeno muito forte, Claudinho Bochecha. Eles estavam em todos os programas de TV, eles estavam em todas as rádios, tu estava ouvindo a música dele, tu estava vivendo Claudinho Bochecha durante os anos 90, principalmente o final dos anos 90. Se tu é muito novo e não viveu isso, talvez você não consiga compreender uma coisa muito importante: a potência e o sucesso que eles foram. O filme, eu acho que o grande defeito dele, o único defeito deste filme, que talvez faça você ficar um pouco cético, é que ele não mostra o tamanho que eles foram. O diretor, o Eduardo, talvez por momentos de gravação, que foi ali período de pandemia, e também questões de orçamento, né? Não é um filme que a gente perceba que tem grande orçamento, mas ele é muito carinhoso na sua maneira de fazer, ele é muito respeitoso na maneira que ele foi feito, mas ele não tem tanto dinheiro. Então talvez isso tenha feito com que, talvez isso eles não tenham conseguido colocar em tela a grandiosidade que foi a dupla, sabe? Nos shows que aparece, sempre tem só 2 fileirinhas, sabe? Algumas participações na TV, mas se tu não tá muito ligado na época, e eles representam muito bem, tá? Tá muito bem ambientado ali os anos 90, mas se tu não viveu esse período, tu não vai identificar esse poder que eles tinham. Tá? Tu não vai entender a importância que era estar num programa da Xuxa, que era estar no Jô Soares. Então, o filme ele não consegue te colocar neste momento, te colocar ali entendendo o quanto eles eram grandes se tu não viveu isso. Então, eu acho que esse é o único pecado do filme. Entendo, talvez, por que foi gravado dessa maneira, por que não tinha como eles fazerem grandes multidões, ou até mesmo usar alguns recursos aí no pós para colocar isso. Não é nada que te tire do filme, não é nada que te faça não gostar dele, mas eu acho que é uma observação interessante eu trazer aqui para vocês. A coisa que a gente está discutindo no final do filme, eu vi com a Jaoque Line, né? Eu vou deixar a arroba dela aqui, ela também fala de estreias, principalmente ela fala do universo de terror, então é muito legal para quem gosta desse tipo de filme, ela fala muito, mas a gente estava falando sobre a escolha da narrativa. A gente não tem muito ali a vida, né, o íntimo da vida do Claudinho. E isso é porque está sendo narrado pelo Bochecha. Mas aí isso também embala essa áurea que o filme quer colocar de que o Claudinho foi um ser muito especial, muito bondoso, muito querido, muito amável, sabe? E o filme consegue colocar isso pra gente. Eu consigo amar essa dupla novamente. Cinema é arte, não tem como a gente ser imparcial. Tecnicamente, os críticos realmente aí, né, estudados nas técnicas e tudo, podem dizer para vocês o que falta, o que sobra, o que tem de maravilhoso, o que não tem neste filme. A gente, como apreciadores de filme, tem só que deixar tocar, e esse filme toca. Eu não tenho como ser nem perto de imparcial para falar de Nosso Sonho, porque esse filme me tocou, esse filme vai tocar você. Então vá assistir, principalmente nessa primeira semana, para o filme ficar mais tempo em cartaz. Todo mundo merece esse abraço quentinho que é Nosso Sonho. Então vá, assista, depois me volte aqui para me contar o que você achou. Uma dica que eu te deixo é assistir na HBO o documentário Funk.doc, que vai contar o fenômeno do funk, você vai entender um pouco mais o contexto em que estava aí o Claudinho Bochecha, que é muito interessante, são 6 episódios, vai lá, assiste também. E não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho, porque eu sempre venho falar aí das estreias. Beijos e até a próxima.